Então, pessoal, retomando aqui, né? Acabei fazendo a chamada antes da gravação, mas iniciando agora, a gente, após então feita essa chamada, a gente pode dar início aí ao fechamento mesmo do nosso capítulo 4, em que estamos estudando a filosofia medieval. Obviamente, quando a gente fala de filosofia medieval, a gente está falando de um período muito longo da história da civilização, né? Se pensar que nós estamos, né, no século XXI da era cristã, desses 2000 anos de era cristã, 1000 deles foram Idade Média. Então, é um período muito longo da história, né? Muitas coisas aconteceram, um processo de transformação lento e gradativo que acabou lançando algumas características que são assim muito claras, muito firmes da forma como a nossa sociedade, a sociedade, especialmente a sociedade ocidental, mas obviamente com a globalização, esse processo está cada vez mais fluido, mas como essa nossa sociedade ou essa civilização, essas civilizações que nós vivemos, têm influências tão nítidas na cultura, justamente influências trazidas por esse período tão longo que foi o período da Idade Média, né? Um período que não é único assim em termos de características, tiveram muitas mudanças, né, no decorrer desses 1000 anos, mas uma questão bastante importante que se destaca é a influência que o cristianismo teve nesse período, especialmente, né? O cristianismo, na verdade, influencia todo o mundo, né, de alcance da sua mensagem, das suas características culturais, desde praticamente dos seus primeiros séculos. Mas na Idade Média houve essa forma muito fixa, né, do cristianismo enquanto sistema universal de pensamento e que acabou influenciando profundamente a filosofia, né? Nós vimos que quando tratamos de Idade Média, nós podemos fazer uma divisão entre duas grandes fases da Idade Média. A primeira delas, chamada Alta Idade Média, que vai mais ou menos uma aproximação aqui do século V ao X, e uma segunda fase chamada Baixa Idade Média. Por que baixa? Porque já inicia-se um período de decadência, né, da Idade Média para o surgimento posterior do período moderno, mas nessa segunda fase, então, datada aproximadamente do século X ao XV, né? Estou fazendo recortes aqui bem simples, mas só para a gente poder entender essa divisão aí em duas fases ou dois períodos dentro da própria Idade Média. Neste primeira fase, se destaca a patrística enquanto modelo de pensamento em que tinham como grandes representantes os pais da igreja, ou era uma filosofia muito ligada à instituição religiosa mesmo do cristianismo, a igreja, né? Então você tem grandes filósofos que também eram líderes religiosos, dentre os quais o principal que se destaca é o Santo Agostinho, como nós vimos. Na Baixa Idade Média, o grande sistema de pensamento que se desenvolve é, então, a escolástica. E aí, escolástica tem este nome porque o centro de conhecimento, ele aos poucos vai saindo das igrejas
e vai chegando às universidades, às escolas, né? Eu trouxe um panorama histórico para vocês, apontando um fator determinante para isso, o surgimento do Sacro Império Romano Germânico, em que você tem neste contexto, apesar que eu acho que eu não comentei do Sacro Império Romano Germânico, né? Nós paramos, eu acredito que um pouquinho antes, não foi isso mesmo, pessoal? Mas, enfim, a gente toca nesse assunto aqui sem problema. Nos séculos XI, especificamente, até o século XIII, há dentro do chamado, da chamada Renascença Carolíngia, né? E Carolíngia, por causa de que o Sacro Império Romano Germânico, ele tinha como imperador, teve como imperador uma sucessão de Carlos, né? Sendo que o primeiro dele foi o Carlos Magno, daí então a Renascença Carolíngia, e muito cuidado para a gente não confundir a Renascença Carolíngia com o Renascimento, que vai ocorrer lá no século XV, século XVI, né? E que marca a transição do período medieval para o moderno. A Renascença Carolíngia, na verdade, foi um esforço que ocorreu no meio da Idade Média para tentar retomar alguns valores, né? A glória que havia se perdido, política, econômica e cultural, que havia se perdido com a queda de Roma, com a queda do Império Romano do Ocidente. Então, você tem neste contexto o surgimento, então, de escolas de formação que, posteriormente, vieram a se tornar as universidades, sendo que duas das primeiras foram a Universidade de Bolonha e a Universidade de Paris também. São universidades antiguíssimas, e que remetem a este período da Idade Média, tá bom? Bom, pessoal, com o surgimento das universidades, então, a gente justifica o fato deste segundo período da Idade Média ser chamado de escolástica, então, tá bom? Essa ideia de escolas como um centro cultural de produção de conhecimento e, obviamente, produção de filosofia. A gente chegando aqui na página 79, nós temos um tópico que eu quero comentar com vocês bem de passagem, mas que eu vou destacar aqui rapidamente, que é o tópico 3.2, em que se trata da tradição filosófica árabe, as contribuições do Oriente e do Ocidente. Pessoal, o que acontece? Nós vimos no primeiro período, cujo o principal pensador que se destaca é o Santo Agostinho, nós vimos que ali a filosofia tinha muita influência de um viés, de uma perspectiva mais platônica, não é isso? Vocês lembram bem, Platão, um filósofo da antiguidade grega clássica, que nós estudamos aqui, as características do pensamento de Platão. E é justamente este modelo de fazer filosofia que vai influenciar muito Santo Agostinho e, por conseguinte, vai influenciar todo a Idade Média até este período aqui, né, até o período da Baixa Idade Média, esse período de transição. Então, você tem uma influência muito forte do platonismo até aqui. Depois disso, você tem o surgimento, lá no século VII, do islamismo, né? Ele surge ali na Arábia com a figura de Maomé, e é uma religião que se espalha de uma forma muito rápida, de uma forma muito consolidada, né?
se espalha, especialmente iniciando o seu processo de expansão na própria região ali da Ásia, né, a região da Arábia e caminhando para o norte da África. E com a expansão muçulmana, você tem também a expansão da cultura árabe. Essa expansão vai gerar também um impacto cultural muito grande. Então, você tem, né, nessa segunda, especialmente nessa segunda etapa aqui da Idade Média, na chamada Baixa Idade Média, você tem um surgimento de filósofos que vêm dessa cultura árabe, né? E eu posso destacar aqui, só para mencionar mesmo, três deles, que são o Avicena, o Maimônides, que apesar de árabe era judeu, né? E por último, Averroes. Então, Avicena, Maimônides, Averroes, três grandes filósofos árabes, tá bom? E por que que eles são importantes? Por que que eles são importantes? Especialmente quando nós falamos aqui de Avicena, porque eles tiveram a importância histórica de retomar um estudo mais aprofundado da filosofia de Aristóteles, que foi outro grande filósofo que nós vimos na época da filosofia clássica grega. Aristóteles, ele havia sido meio que deixado de lado, meio que esquecido, né? Por dois fatores. Primeiro, pela primazia mesmo da influência do platonismo, né? Especialmente a partir de Santo Agostinho, como nós vimos, e também porque os textos do Aristóteles haviam meio que se perdido assim na história, sabe? Os manuscritos muitos haviam se perdido e o resgate desses manuscritos, né, veio justamente através da cultura árabe, que redescobre em Aristóteles um importantíssimo filósofo e procura então fazer comentários ao texto de Aristóteles, tentando aprofundar a filosofia a partir dessa perspectiva. Quais são as características do aristotelismo? Podemos destacar um raciocínio lógico muito bem organizado, então uma filosofia mais racional, mais metódica, né? Dividindo as coisas de uma forma mais analítica, podemos dizer assim, né? Sem correr riscos aqui de a gente estar antecipando um termo que depois vai ser muito importante na filosofia contemporânea, mas no sentido de fazer uma espécie de categorização das ideias, organização do pensamento, um rigor lógico maior, né? Então, são algumas das características da filosofia de Aristóteles, por exemplo, a importância da experiência, da experimentação na formação de conhecimentos. Então, são características da filosofia de Aristóteles que os árabes vão retomar nos seus estudos. E aí, o que acontece? Você tem, nesse contexto de reavivamento do pensamento aristotélico, você tem um desafio, porque você apresenta uma nova filosofia vindo de uma cultura árabe, que era diferente daquela cultura cristã que havia se imposto no que hoje é a Europa, não é isso? E que estava dando sinais de falta de diálogo, né? Porque você não tinha um grande representante na perspectiva cristã que dialogasse com profundidade com a filosofia de Aristóteles. E é aí, de fato, que surge a figura do São Tomás de Aquino.
que é o último filósofo que nós vamos ver deste período, do período medieval. Então, o Tomás de Aquino, ele é fundamental para essa nova essa nova perspectiva de fazer teologia que surge, e de filosofia também, obviamente, que surge a partir da influência do aristotelismo, né, e desse encontro entre aristotelismo e fé cristã. Então, é Tomás de Aquino que faz isso, né? Um detalhe importante é que havia uma espécie de guerra cultural já entre a cultura, entre a religião islâmica, a cultura árabe, que estava crescendo, expandindo, se fortalecendo, ganhando peso cultural, intelectual, com a perspectiva cristã, que ainda não tinha conseguido dialogar com a mesma profundidade que os árabes tinham com essa filosofia que é retomada com grande força, que é justamente a filosofia aristotélica. Então, pessoal, Tomás de Aquino ele vai fazer um trabalho de síntese entre aristotelismo e fé cristã extremamente rico, brilhante, eu poderia dizer, né? Alguns dizem que a filosofia de Tomás de Aquino é comparada às grandes catedrais da Idade Média. Foram construções gigantes, suntuosas, e que demoraram anos para serem feitas, né? E a filosofia de Aristóteles é uma espécie de catedral, de edifício de construção, porque é uma filosofia muito bem é, produzida, muito ampla, com uma discussão muito profunda, né? Tomás de Aquino escreveu muito também, né? A sua Suma Teológica tem vários volumes, é uma obra muito extensa, e de fato é um pensador muito importante para a história da filosofia, muito importante mesmo, e que às vezes acaba sendo desconsiderado em, em vários aspectos, porque nós vivemos hoje num contexto em que é, não se valoriza tanto uma intelectualidade, uma filosofia que tenha como base a fé cristã, né? Procura-se hoje uma filosofia meio desarraigada da religião, né? Mas aos pouquinhos isso tem sido superado, essa divisão que teve a partir da modernidade com o período contemporâneo, e aos pouquinhos isso tem sido revisto, e a gente tem voltado a estudar novamente esses pensadores com a verdadeira magnitude, importância que eles têm para a história. Então, assim, a título da gente apresentar a filosofia do Tomás de Aquino, é importante a gente entender algumas dessas características que eu trouxe para vocês, né? Que ele tem uma metodologia, um rigor racional muito grande, fruto da perspectiva aristotélica de fazer filosofia, então, de você definir bem conceitos, de você comparar linhas de pensamento e buscar uma resposta a algum problema filosófico que seja, que leve em conta uma discussão histórica, os vários pontos de vista que são trazidos para resolver aquele problema. Então, enfim, a filosofia de Tomás de Aquino é caracterizada por ser metódica, por ser organizada, por ser bem estruturada, por ser bastante conceitual, né, e de alguma forma até sistemática, no sentido de procurar fazer um sistema bem organizado de ideias. E um outro aspecto que eu quero tratar com vocês da filosofia de Tomás de Aquino
ele está a partir da página 82 no material didático de vocês, no tópico 3.4, em que vai tratar da questão da existência de Deus, ou as chamadas 5 vias de Tomás de Aquino. Pessoal, o que acontece aqui? Tomás de Aquino, ele procurou desenvolver uma ideia, que ele buscava simplesmente por vias racionais demonstrar a validade do argumento da existência de Deus, sem com isso fazer recurso à Bíblia Sagrada. Ele não queria recorrer a nenhum artigo de fé para comprovar a existência de Deus. Ele queria usar a razão, usar princípios da razão filosófica para justificar, para comprovar a existência de Deus. E neste objetivo, ele então desenvolve 5 vias, né, ou 5 formas de apresentar essa justificativa, que são 5 formas que, na verdade, estão todas elas interrelacionadas, tá bom? Nesses minutinhos que nos restam da aula, eu vou tentar, de uma forma sucinta, explicar essas 5 vias, ou 5 argumentos que comprovam a existência de Deus. Então, o primeiro argumento, como está na ordem aqui do nosso material didático, é o argumento do primeiro motor, ou o primeiro, usando a linguagem de Aristóteles, o primeiro motor imóvel. Aqui, pessoal, o Tomás de Aquino ele vai partir da seguinte análise, a análise de causa e efeito. Aliás, a primeira do motor imóvel é de movimento. Espera aí que eu vou explicar para vocês. Então, o que é essa ideia de primeiro motor? Há uma discussão na filosofia desde o período pré-socrático de como que as coisas começaram a se mover, porque a tendência do que está parado é permanecer parado, né? Hoje nós sabemos que nós temos, inclusive, uma lei física, a lei da inércia. Então, a inércia vai dizer que um corpo parado tende a permanecer parado. E a grande questão de Tomás de Aquino nós vivemos num mundo que está em movimento constante. E a pergunta que se faz se existem várias coisas que estão em movimento, o que deu o primeiro passo, o primeiro empurrão para que tudo começasse a se movimentar? Qual é o primeiro motor? O que gerou o movimento em uma primeira instância? Por quê? Se a gente for remontando ao infinito, né, e aqui a gente pode sim trazer a ideia de causa e efeito, se o movimento é uma causa, você precisa de um efeito, né, aliás, se o movimento é um efeito, você precisa de uma causa que lhe dê justificativo. Então, se a gente for remontando ao infinito, você vai precisar de chegar a algo que originadamente move todas as coisas, ou deu início ao movimento de todas as coisas, mas ela mesma não pode ter sido movida por ninguém, porque senão você remete só ao infinito. Então, usando a linguagem de Aristóteles, Tomás de Aquino vai dizer que a figura de Deus, a pessoa de Deus, ele é esse primeiro motor que deu início a todo o movimento. E aí você inicia uma cadeia de mover, né? A realidade ganha a dinâmica que ela tem. Desde que você tenha a ideia de um princípio que vai dar causa, né? Que vai ser o fundamento de tudo o que se move.
Eu espero que tenha ficado claro aqui a explicação, né? Se tudo move, você precisa de algo original que move, mas que não foi movido por nada, né? Que quebra um pouco essa lei da lógica de que as coisas, para se moverem, precisam de uma força inicial que lhe dê impulso. Então, para Tomás de Aquino, Deus é esse ser que move todas as coisas, mas que possui autoexistência, que nada o moveu, nada vem anterior a ele. Bom, então esse é o primeiro argumento. O segundo argumento é o argumento da causa eficiente, né, que ainda está presente aqui na página 82. E a causa eficiente, como eu disse, faz conexão com a primeira explicação que eu trouxe para vocês. Então, é, nós vimos na filosofia de Aristóteles que Aristóteles ele explica o movimento a partir de 4 causas, não é isso? Então você tem a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final, não é isso? A causa eficiente em que Aristóteles vai trazer é justamente a mente que está por trás daquela ação, o, o que gera de fato aquela ação. E aí, só um segundo. Pronto. E aí, o Tomás de Aquino vai dizer: e qual é a causa eficiente de tudo que existe? Então, fazendo essa pergunta, o Tomás de Aquino vai respondê-la com a pessoa de Deus novamente. Então, se tudo que existe precisa de uma causa eficiente que lhe dê origem, essa causa eficiente é o próprio Deus. Como nós já estamos ainda com 10 minutinhos, eu vou tentar perpassar por todas essas 5 vias e na aula de hoje ainda a gente concluir essa explicação, tá bom? Então, na terceira via, você tem o argumento do existente necessário, né? O argumento do existente necessário. O que é o argumento do existente necessário, como está descrito aqui? O existente necessário é o seguinte: tudo o que nós experimentamos na nossa experiência, na nossa realidade, ele é contingente. O que é contingente? Contingente é aquilo que não precisa, não necessita como condição de existir para que o mundo funcione ou exista tal qual ele é. Então, por exemplo, cada um de nós, ou nem tal qual ele é, mas nada do que nós experimentamos na nossa experiência, na nossa vida diária, ele é definitivo como assim uma necessidade absoluta. Se alguma determinada coisa que nós vivemos não existisse, mas a realidade teria uma outra configuração, sim, mas não seria algo, vamos dizer assim, uma condição absoluta de existência, né? Deixa eu tentar explicar para vocês que não é um raciocínio tão fácil de fazer. Você pega as pessoas, olha, se eu existisse ou não, as coisas, o mundo seria mundo, as coisas continuariam existindo, né? Se você pega algo mais fundamental para a nossa realidade, por exemplo, o Sol. Sol, sem o Sol não haveria, né, o nosso sistema solar. Contudo, o universo estaria aí. Com o sistema solar ou sem sistema solar,
haveriam outras coisas para além de qualquer objeto que a gente possa nomear. Perceba, pessoal? Então, isso é ser contingente. Contingente é algo que não é necessário. Porque se algo não existisse, haveriam outros algos, talvez diferentes, com outras configurações, mas ainda a existência prevaleceria. E aí o Tomás de Aquino, fazendo uso da filosofia de Aristóteles, ele vai dizer, mas espera aí, para que hajam contingentes, é preciso que haja algo absoluto. Porque o contingente, ele só é contingente, ele só tem essa característica de ser contingente, ou seja, de não ser necessário, porque você tem algo necessário, perceba? A gente só pode falar de não necessidade quando a gente veja que é uma negação. A não necessidade é uma negação. E você só consegue postular uma negação na medida que você tem a sua afirmação correspondente. Então, se você diz que tudo é não necessário, ou seja, tudo é contingente, você precisa de afirmar que algo é necessário. E a grande pergunta é: o que é esse algo que é absolutamente necessário? Mais uma vez, Tomás de Aquino então responde com a pessoa de Deus. Deus é este único ser absolutamente necessário, do qual derivam todas as outras coisas que são contingentes. Então, essa é a terceira via. A quarta via é a via dos graus do ser, ou os graus graus de perfeição. Tomás de Aquino vai dizer assim: olha, nós temos no nosso senso estético a noção de perfeição. Então, nós percebemos na nossa experiência, e isso está presente na nossa linguagem, que há coisas que são mais belas do que outras. Existem graus que a gente avalia as coisas, né? E esses graus estão ligados a um maior ou menor nível de qualidade, sendo que o maior nível de qualidade se aproxima ao conceito de perfeição. Então, por exemplo, quando você fala que uma mulher é mais bonita do que a outra, olha, essa menina é mais bonita do que a outra. Você está fazendo uma comparação de duas pessoas a partir de um critério, que é o critério da beleza. E aí para que você haja gradações no critério de beleza, você precisa de ter um fundamento que é a beleza enquanto valor absoluto, ou valor perfeito. Para que, mediante essa consciência de um valor perfeito, uma beleza em si, você consiga avaliar as pessoas, né, no caso do nosso exemplo aqui, com os critérios. Olha, uma é mais bela do que a outra, ou seja, uma alcança o grau de perfeição mais elevado do que a outra. Ou uma pessoa é mais bondosa do que a outra. Então, você tem a bondade enquanto um grau de perfeição que você vai avaliar. Então, perceba que esses critérios de juízo, Tomás de Aquino vai dizer que eles partem de um pressuposto de que há perfeições. E se há perfeições, Tomás de Aquino vai dizer, então precisa de existir um grau absoluto de perfeição, que vai dar o real, vai ser o real modelo, o real critério para a gente poder julgar esteticamente todas as coisas. E aí, mais uma vez, Tomás de Aquino responde que a perfeição, de forma absoluta mesmo, ela se encontra na pessoa de Deus. E Deus, enquanto esse Criador, ele projeta graus de perfeição na sua criação. Por último, é o argumento da finalidade do ser, né, que vai tratar com a ideia de propósito. Pessoal, se nós vimos que uma das causas que Aristóteles traz é a causa final.
Ou seja, qual é o propósito daquele movimento, o propósito daquela ação. E a gente pode se perguntar qual que é o propósito da existência, da vida, do mundo, do universo. Se o universo não é algo que fundamenta a si mesmo, ou seja, o universo é um efeito e não uma causa final, porque a causa final é o próprio Deus, então você tem aqui esse vínculo de necessidade, que nós vimos, inclusive, quando nós tratamos da causa eficiente aqui, que foi o segundo aspecto. Então, o Tomás de Aquino ele fecha o seu argumento, fecha a sua linha de raciocínio com a quinta causa, com o critério da finalidade, ou seja, da causa final, ou, em outras palavras, qual é o propósito da existência, onde nós encontramos propósito. Existe um propósito para a vida, para a realidade, vista de um âmbito mais geral? Tomás de Aquino vai dizer que sim. E esse propósito, ele se encontra na vontade de Deus, ou na própria pessoa de Deus, que cria o mundo e cria este mundo com um propósito. Tá bom? Então, nós fechamos com essa explicação as cinco vias, né, ou as cinco causas, as cinco causas, me desculpe, não, os cinco argumentos, ou as cinco vias, que buscam comprovar a existência de Deus sem fazer uso de recursos bíblicos ou recursos da fé. É um esforço que Tomás de Aquino tenta promover para dar bases racionais para a própria existência de Deus, tá bom? Então, pessoal, a Esther está perguntando aqui no chat se tem como repetir o nome das divisões. Esther, se você for a partir da página 82 aqui no material, você vai ver que os nomes, eles constam em negrito. Então, você tem aqui o argumento do primeiro motor, e sempre quando a gente fala de argumento, a gente pode substituir pela palavra via, tá bom? Então, a via do primeiro motor, o argumento do primeiro motor é o 1. O argumento da primeira causa eficiente é o 2. O terceiro, o argumento do existente necessário é o 3. O argumento dos graus de ser é o 4. E o quinto é o argumento da finalidade do ser. Então, são esses 5 argumentos aí que compõem juntos essas 5 vias de Tomás de Aquino. Bom, pessoal, dito isso, a gente encerra, né, esse capítulo 4 do nosso estudo, tá bom? E aí, a partir da próxima aula, nós vamos começar a estudar a filosofia moderna. E aí entramos, então, num novo período de estudo, tá bom, pessoal? Um abração para todo mundo, fiquem com Deus, e a gente se vê, então, na aula de Sociologia. Um abração. Professor. Oi. Deixa eu falar uma coisa, aquela hora eu estava perguntando, era da Idade Média que você estava comentando no início. As divisões da Idade Média, tá. A Idade Média, ela se divide em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Alta Idade Média, Baixa Idade Média. Nessa divisão, ou seja, na Alta Idade Média, que foi a primeira fase, nós temos como o grande movimento de pensamento a patrística. Na segunda, chamada Baixa Idade Média, nós temos a escolástica. O principal representante da patrística, Santo Agostinho. O principal representante da escolástica, Tomás de Aquino. Tá joia? Joia, obrigada. De nada. Então, um beijão, pessoal. Fiquem com Deus.